Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus por a gente poder ter esse momento tão bom, né? De podermos louvar, adorar ao Senhor. E todas as ministrações, tudo que foi dito, tudo que a gente orou, tudo que a gente declarou a Deus, é tudo confirmação daquilo que a gente tem para ouvir, amém? Aquilo que Deus quer falar conosco. E isso só me fez arder e confirmar no meu coração que Deus quer transformar as nossas vidas hoje. Deus tem uma palavra para transformar o nosso coração. Deus tem algo para mexer aqui dentro em nós. Deus quer nos confrontar em algo, e eu creio que nós já estamos preparados agora para ouvir a voz do Senhor. Amém? Meus irmãos ali vão me ajudar, lá em 2 Reis, capítulo 4. Amém? Amém. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, irmãos. O título aqui para mim está até como o milagre do azeite. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. Amém? Glória a Deus, irmãos. Essa palavra é muito linda, é um milagre que o Senhor usou ali a vida do profeta Eliseu para realmente visitar ali aquela família, aquele lar que estava precisando de uma providência, estava precisando de algo da parte de Deus. E é interessante que muitas coisas que aconteceram ali na vida de Eliseu também aconteceram na vida daquele que foi mestre dele, que foi Elias, que ensinou tudo para ele. Muitos milagres aconteceram muito parecidos, as histórias muito parecidas, justamente porque Eliseu também teve aquela ousadia, aquela fé de chegar diante de Elias antes dele partir e falar: Olha, meu senhor, antes de o senhor partir, eu quero porção dobrada daquilo que Deus te entregou, eu quero porção dobrada desse poder que Deus colocou sobre a sua vida. E isso aconteceu logo aqui no comecinho do livro de 2 Reis. Isso foi acontecer bem no começo do capítulo, onde o Senhor já havia chamado Elias, ia recolher Elias. Elias já tinha preparado Eliseu, já tinha ensinado ele como ele deveria continuar todas as tarefas que eles faziam, como que eles haviam de
pregar ali a palavra de Deus, levar as mensagens de Deus ali aos povoados ali de Israel. E chegou o momento do Senhor recolher Elias. Eles tiveram esse diálogo, tiveram, né, essa conversa, e Elias recebeu ali da parte de Deus esse poder dobrado, recebeu essa unção dobrada. Quando Elias volta, quando ele atravessa o rio e volta, que os discípulos ali deles, que eram os outros profetas, que eles também ensinavam e estavam ali juntamente com eles na caminhada, quando eles veem Elias, eles já percebem que tinha, quando eles veem Eliseu, eles já percebem que tinha algo diferente nele. Só pelo fato de ele ter atravessado o rio a seco, eles já falaram: olha, o poder de Deus veio sobre a vida dele, aquilo que ele pediu a Deus veio sobre a vida dele. E ali Eliseu começou a sua trajetória sozinho, né? Mas cumprindo aquilo que Deus estava ordenando, onde Deus o enviava. Logo antes de chegar a esse capítulo, Eliseu também passou por uma, vamos assim dizer, por uma certa guerra. Eu digo que ele passou porque ele não batalhou, ele não lutou. Logo quando Acabe morreu, o filho dele, Jorão, assumiu o trono de Israel, e havia também um outro rei, que era o rei de Judá, que era Josafá. Eram cidades vizinhas, aliadas, estavam unidas naquela época, e eles se levantaram para lutar contra Moabe. E em meio lá, a caminhada que eles estavam fazendo com seu exército, eles não encontravam água, perguntaram se tinha algum profeta ali no meio para consultar a Deus, para ver o que eles deviam fazer, e eles chamaram Eliseu. Eliseu foi, consultou a Deus, orou por eles, Deus fez aparecer ali água para que eles pudessem alimentar tanto o seu rebanho como os soldados. Eles foram, guerrearam, venceram, e depois disso, Eliseu vem parar justamente diante dessa mulher. Irmãos, aqui o que eu vejo, o que nós podemos ver é que Eliseu era um homem que foi separado por Deus, ele era um profeta. Ele era, no Velho Testamento, quando a gente vai ver justamente esses profetas, os sacerdotes que tinham no templo, eles eram aqueles intermediadores entre o homem e Deus. Eram aqueles que consultavam a Deus, que se colocavam diante da presença de Deus, que recebiam as instruções e que vinham trazer ao povo, ou que vinham trazer justamente a pessoa que ia até ali o profeta ou o sacerdote consultar. E normalmente quem fazia isso, na maioria das ocasiões, né, quem iam consultar os profetas eram sempre os reis. Os reis sempre se colocavam ali diante dos profetas, consultavam eles, pediam: olha, interceda diante de Deus por mim, veja o que Deus tem a respeito dessa situação, a respeito disso ou daquilo. Mas aqui a gente vê algo diferente. A gente vê que veio uma viúva falar com Eliseu, né? Veio uma mulher ali que tinha acabado de perder o marido, e esse marido não era qualquer um, ele era um dos discípulos ali de Eliseu, um dos discípulos dos profetas. E sabe, irmãos, essa figura do profeta, dele ser um porta-voz ali entre Deus e os homens, quando chegou o Novo Testamento, não existiu mais isso. Existiu a figura de Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. Ele já é o nosso porta-voz. E nós podemos ter livre acesso ao Pai, consultar ao Pai, ter instruções do Pai, justamente se nós conversarmos com Ele, se nós pedirmos orientação e direcionamento a Ele. Hoje, a gente teve aqui uma recepção muito amorosa dos irmãos, nós tivemos um louvor muito adorável, um louvor que a gente sentiu a presença de Deus, estamos ouvindo aqui a palavra do Senhor. E é através de todos esses detalhes que Deus vem falando conosco. É através de tudo que acontece aqui, de uma palavra que você dá para o seu irmão, algo que você orou, uma palavra que Deus deu no seu coração, você nem sabe por que você foi e falou para o outro irmão, e o outro irmão precisava ouvir aquela palavra. Irmãos, essas coisas acontecem justamente porque não precisa ter mais um profeta, o Espírito Santo habita em nosso meio. E nós somos uma igreja. E a igreja é edificada assim, o Espírito Santo habita no nosso coração, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa, mas é nesse movimento de igreja, é nesse movimento de comunidade, é nesse movimento de união que o Senhor fala conosco, que o Senhor ministra a palavra dEle, não só através de mim, do pastor, da pastora, de quem estiver pregando, mas também através da sua vida.
Quando você aperta a mão aqui do teu amigo, quando você dá um abraço nele e fala, olha, orei por você essa semana, senti no coração essa palavra, olha, Deus já está ministrando ali na vida do teu irmão. E às vezes a gente nem imagina, né? A gente fala, poxa, como será que Deus fala conosco, né? Como será? A gente tem sido ministrado ainda a respeito disso. O pastor vem falado disso nos últimos cultos. E Deus ele ministra conosco através da nossa busca, através dessa comunhão, através de tudo que a gente realmente se entrega e se coloca diante de Deus para pedir. Mas, irmãos, o caso dessa mulher era vamos assim dizer, um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque ela não tinha esse livre acesso a Deus, ela teve que ir consultar aquele profeta. Hoje nós não precisamos mais disso. Mas não é porque nós não precisamos disso que está mais fácil ou mais difícil. Isso depende da intenção do nosso coração, isso depende da nossa vontade de buscar a Deus. Isso depende da nossa vontade de querer ouvi-lo. E querer ouvir, irmãos, é ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco. E o que Deus tinha para falar para aquela mulher naquele momento, que hoje o Senhor trouxe ao meu coração, Ele falou muito comigo a respeito disso, e que eu creio que também tem a falar conosco, tem a relacionar conosco essa palavra, é que aquela mulher ela precisava de uma mudança dentro do lar dela. E eu creio que Deus tem uma mudança para trazer hoje dentro do nosso lar, da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Se nós formos ver aqui nesses primeiros versículos, do 1 ao 3, só para dividir essa história em duas partes, está dizendo que essa mulher chegou ali diante de Eliseu e disse, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Então aquela mulher já estava percebendo o quê? Que ia haver destruição no lar dela, que ia haver destruição na família dela. Ela já havia perdido o marido, mas por conta de uma dívida que a gente não sabe ao certo se foi uma dívida que o homem adquiriu ou que a mulher adquiriu, mas que ia tomar os filhos. Mas não passa a ser uma dívida do homem ou da mulher, passa a ser uma dívida da família, porque foi cobrado pela família, e os filhos deveriam pagar isso. E aquela mulher ia sentir falta, se levasse os filhos dela, ela ia sentir falta do quê? Da família dela, ela ia ter perdido tudo. Ela ia perder o marido, já perdeu o marido, né? Mas ela ia perder os filhos também, que provavelmente seriam vendidos como escravos. E aí, irmãos, essa situação para ela ia ser o fim. Para ela, essa situação ia ser o limite, ia ser o fim. Porque ela ia perder toda a família dela. Ela não ia ter mais nada do lar dela, na casa dela. E eu te pergunto nessa noite, o que tem faltado no seu lar, o que tem faltado na sua família, o que você sente falta no seu coração, o que você olha às vezes para aqui dentro e fala assim, eu estou sentindo falta disso. E quando eu falo para você olhar também para dentro da sua casa, para dentro do seu lar, para dentro da sua família, é porque a transformação começa dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Os irmãos que estavam aqui na quarta-feira ouviram a ministração do pastor, até que ele falou lá de Atos 2, como Deus habitava ali no meio da congregação, falava com os irmãos, como o Espírito Santo foi repartido, como todos ali estavam congregando juntos. Mas, irmãos, ou melhor, não vou falar até, vou falar antes de nós chegarmos nesse sentido de estarmos aqui em comunhão, nós temos que ter isso no nosso lar, nós temos que ter isso no lugar onde a gente chega e fala, essa é minha casa, o meu lugar de descanso, o lugar onde eu trago a minha família aqui. Isso tem que estar dentro do teu lar, isso tem que estar dentro da sua casa, porque se isso não estiver lá dentro e você estiver buscando isso aqui, está errado. Tem que ser refletido lá dentro primeiro, tem que ser lá primeiro, a sua busca tem que ser lá primeiro, para que essas coisas venham a acontecer e ser transformadas no meio da igreja. No verso 2 ele continuou a história, Eliseu continuou o diálogo e falou assim, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu,
tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Sabe, irmãos, olhando essa palavra azeite naquela época, o que remetia aquilo, o azeite ele podia ser usado para diversas coisas. Ele era usado no alimento, o azeite podia ser usado às vezes nas enfermidades. Existiam os azeites que eram usados como perfumaria, como realmente perfume, incenso. Mas aqui nesse contexto, o que dá a entender é que esse azeite que ela tinha em casa é como se fosse um azeite de alimento mesmo. Um azeite que ela poderia vender ou comercializar. Quando Eliseu perguntou para ela, o que você tem na sua casa? E ela respondeu, azeite, eu só tenho azeite. Ela automaticamente estava querendo dizer para ele o quê? Eliseu, dentro da minha casa eu não tenho nenhum recurso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada para pagar essa dívida com os meus credores, a não ser um pouquinho de azeite. Que eu posso pegar esse azeite e tentar vender, mas isso não vai pagar a dívida. Difícil, né, irmãos? Você está prestes a perder aquilo que é mais importante, mais precioso para você. Você não ter recursos. Nesse caso, o que ela precisava realmente era de recursos para pagar essa dívida, para não perder os filhos. E o que ela foi fazer ali naquele momento? Ela foi pedir socorro para aquele que podia interceder diante de Deus. Hoje nós já temos alguém que fez isso por nós. Jesus, quando morreu lá na cruz, quando Ele se entregou por mim e por você, Ele já levou lá diante da cruz os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou tudo isso para que a gente pudesse ser livre, para que a gente pudesse ter livre acesso. Ele pagou a nossa dívida, Ele pagou para que a gente pudesse ter livre acesso. Agora eu te pergunto, mesmo sabendo disso, que Jesus pagou todas as suas dívidas lá na cruz, que Ele cessou tudo, o que ainda tem faltado no seu lar? O que ainda tem faltado no nosso lar? No caso dela era um caso um pouquinho mais difícil, ela ainda não estava naquele período da graça, ela estava no Antigo Testamento. Nós estamos aqui já no Novo, Jesus já morreu por nós. A Larissa aqui no comecinho leu Romanos 8, eu queria citar também 2 versículos lá, 3 na verdade, do 30 ao 32, que está falando assim: e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Glória a Deus. Como é que Deus não vai dar para nós todas as coisas se Ele já entregou o Filho dele por nós? Talvez o que falte dentro do seu lar não seja aquilo que é físico que você está vendo, aquilo que é material que você está vendo. Talvez a falta que você sinta não seja essa. Aquela mulher foi desesperada ali diante de Eliseu, falando: Eliseu, eu preciso de uma saída, eu preciso da minha família, preciso dos meus filhos ali comigo. Dentro da casa dela podia ter outras coisas, não sei se tinham móveis, não sei se ela podia vender às vezes a própria casa dela, eu não sei, irmãos, eu não sei o que ela tinha dentro da casa dela. Mas quando ela foi se colocar diante de Deus para falar que tinha algo, estava faltando algo na vida dela, não foi ela falar: está me faltando roupa, está me faltando alimento, não é isso. Está me faltando a família, está me faltando os meus filhos, vão tirar os meus filhos. Vão tirar isso que é mais precioso de mim.
E sabe, irmãos, nós temos essa liberdade para a gente se colocar diante de Deus. Às vezes a gente olha muito para o material, mas no fundo você sabe que o que está faltando não é o material. Você sabe que o material Deus supre, porque o Deus que foi o Deus para suprir na vida dessa mulher, também é o Deus que pode suprir na sua vida. E a palavra dele confirma isso. Como é que ele não vai dar de graça para nós todas as demais coisas? O que ele está querendo dizer para você, fique em paz, fica confortável, não vai te faltar nada. Todas as demais coisas eu vou te dar, para que você não se preocupe com isso. A ordem de Eliseu foi para que ela pegasse algumas vasilhas, né? Algumas poucas, ou 2, 3, não sei. Como é que está escrito lá no verso 3? Põe aqui, meu irmão. Pode passar para o próximo? Mas peça quantas? Muitas. Muitas. É como se ele estivesse realmente falando assim, olha, se você está precisando disso, vamos lá. Chega aí nos seus vizinhos e pede muitas vasilhas. Todas as vasilhas que você encontrar. Vai, sai pedindo, sai pedindo, sai pedindo. Vamos lá, pedir todas essas vasilhas. E talvez seja uma coisa difícil para nós ter essa atitude. Talvez isso seja algo que precisa ser quebrado também no nosso coração. Primeiro, obedecer a Deus. Essa mulher foi obediente, porque ela como viúva também tinha aquele estado dela na sociedade que eles consideravam ela também como uma mulher também excluída, afastada. Mas ela mesmo assim se levantou, tomou coragem e falou, não, eu vou fazer aquilo que esse homem me mandou. Eu vou lá e eu vou pedir vasilha. E eu imagino os vizinhos dela ali de olho, vê tudo que você tem aí de vasilha vazia, não sei, panela, me dá tudo. O pessoal achando que ela era louca. Essa mulher vai fazer o que com esse monte de panela vazia, com esse monte de coisa vazia? Mas ela, irmãos, ela não se portou com isso, ela não se portou com o que os outros iam falar, ela não se portou com nada disso. Ela foi simplesmente, saiu batendo de porta em porta, me dá vasilha, me dá vasilha, me dá vasilha, me dá vasilha. Olha o que Deus foi ordenar para essa mulher. Ela não saiu batendo na porta dos outros, falando assim, olha, eu tenho uma dívida com esse homem, me dá vasilha, me dá vasilha, me dá vasilha, me dá vasilha. Que vasilha que você vai pedir, irmão? Quando você bate ali na porta dos seus amigos, dos seus irmãos, o que você tem pedido? O que Deus falou para você pedir? Para as pessoas que estão ao seu redor, o que Deus falou para você pedir? É uma ajuda em oração? É uma ajuda para, às vezes, te acompanhar numa situação um pouco mais difícil? Que vasilha que Deus está falando aí com você, tocando no seu coração, que você tem que pedir? E essa história, eu achei muito... lendo essa história, Deus me fez lembrar lá de Mateus 14, onde vai falar da multiplicação dos pães e dos peixes. E tem algo muito, muito curioso naquele versículo que eu vi aqui também. Lá em Mateus 14, verso 13, a partir do 13, está falando assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram:
Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos a mim, aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Por que eu falei que esse texto me lembrou muito essa história que a gente está tratando hoje? Aquela mulher tinha um foco. O profeta mandou ela pegar a vasilha, pegar o pouquinho de azeite que ela tinha e derramar nas vasilhas. Ela não sabia o que ia acontecer. Ela não sabia. Ela nem esperava. Talvez ela nem imaginasse que ia acontecer esse milagre todo da multiplicação dos azeites ali na casa dela. Mas ela foi e fez. Eu tenho um pouquinho aqui, eu vou pegar dos meus vizinhos, vou pegar o máximo que eu conseguir e vou trazer para cá. Jesus, quando estava ali, quando foi nessa situação que ele estava ministrando, pregando, que veio aquela multidão atrás dele, que falou, olha, tem essa multidão toda para a gente alimentar, como que a gente vai fazer para alimentar essa multidão? Jesus só falou, olha, alimentem vocês. Esses homens, poxa, mas como que a gente vai alimentar? O que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Jesus pegou, agradeceu, falou, pode distribuir. E ele ia distribuindo. Ia dando. Aí aumentou. Aí já passou para um grupinho de 100, para outro grupinho de 100, e o pão não acabava. Ia. E o peixe? Pegou o cestinho de peixe também foi. Mas não eram só 2? O que aconteceu com os peixes? Multiplicou, não foi? Essa mulher, quando estava ali na casa dela, que ela trouxe aquele monte de vasilha, o que ela fez? Ela tinha um pouquinho só de azeite, ela foi fazendo o quê? Ela foi enchendo, traz mais vasilha, vai. E foi enchendo. E eu imagino essa mulher, nossa, mas não era só um pouquinho de azeite que tinha? Não eram só 5 pães e 2 peixinhos que a gente tinha? Às vezes a gente fala, é só, mas o que Deus colocou na sua mão? Para você é só isso, mas para Deus é o recurso, é o instrumento que Ele usa para fazer o milagre na sua vida. O que é o só que Ele está colocando na sua vida? É só um passo que eu tenho que dar, é só um ato de fé. É só falar com uma pessoa, é só eu pedir um perdão, é só o que, meu irmão? Para você é só, mas para Deus é tudo o que Ele precisa ali para fazer um milagre na sua vida. Às vezes a gente está preocupado com os recursos. Como é que eu preciso disso para que aconteça na minha vida? Eu preciso alcançar essas coisas para que aconteça na minha vida. E não é assim, irmãos. Nas mãos de Deus as coisas não funcionam como a gente imagina, como a gente pensa. Deus está falando o que tem dentro do celular que eu posso usar como recurso para multiplicar. O que tem dentro do celular que você pode entregar para Deus e falar, Deus está aqui. Deus está aqui. Tem faltado no meu lar, o que eu tenho para apresentar para o Senhor é isso. É só isso que eu tenho. E a segunda parte que eu dividi aqui desse texto é onde começou ali, a gente começa a ver a transformação real de Deus na vida dessa mulher. Que essa transformação começou ali de dentro para fora. Que é isso que Deus está tratando conosco hoje. Do pouquinho que a gente tem dentro do nosso lar, do pouquinho que a gente tem lá dentro, para isso se tornar um milagre. A partir do verso 4, ele fala assim: depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo aqui uma mulher que, mesmo vendo que ela não tinha nada,
e que ela ia, na cabeça dela, que ela ia perder tudo, foi uma mulher que foi obediente, que confiou até o fim na ordenança de Deus, na palavra de Deus. Mas eu vejo uma outra coisa aqui que é fundamental, que está lá no verso 5, que fala que ela fechou a porta da casa dela com os seus filhos e começou a encher aquelas vasilhas. Se coloquem no lugar dos filhos. Eu não sei se os filhos acreditavam em Deus ou não. Eu não sei se aqueles filhos tinham essa convicção, essa esperança de serem salvos. Não sei a idade deles, não sei quantos anos eles tinham, mas aqueles filhos também foram obedientes. Que eles falaram: olha, minha mãe foi buscar orientação, ela veio aqui, falou que é para a gente ficar aqui, e a gente vai ficar aqui dentro, fechadinho, ajudando ela a multiplicar esse azeite. Sabe o que houve ali dentro daquele lar? Concordância. Sabe o que houve dentro daquele lar? Uma única fé, uma única atitude. Irmãos, às vezes para nós isso, a gente concordar em uma situação, a gente concordar em fazer algo juntos, às vezes parece que não é nada, mas isso reflete muito, no mundo espiritual reflete muito. Lá em Mateus 18, a partir do verso 15, está falando assim: se o seu irmão pecar contra você, vá, e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Nesse texto, Jesus está ensinando ali os discípulos e falando justamente a respeito de ofensas entre irmãos. Então ele está ensinando como os irmãos devem tratar as ofensas uns com os outros ali no meio da igreja. Mas ao mesmo tempo, irmãos, ele pega e fala assim: se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Isso a gente está falando de irmãos. Imagina dentro da sua família, imagina dentro do seu lar. Imagina você resolvendo os conflitos, resolvendo o que precisa, falando: olha, vamos orar aqui com um único propósito, com um único pensamento, vamos estar juntos aqui pedindo em concordância a Deus. Vocês acham que essa palavra também não vai se cumprir? Aquela família só viveu um milagre, só viveu esse milagre porque estavam todos juntos ali, unidos dentro da casa, com a porta fechada, todo mundo ajudando. Os filhos foram pegar a vasilha, aquela mulher foi pegar o azeite, eles estavam derramando, eles colocavam ali o azeite dela e ela ia, e eles estavam ali todos juntos nesse propósito, crendo que eles seriam libertos. Irmãos, se assim diz na palavra de Deus, por que não vai acontecer na nossa vida? Se assim Deus está nos ensinando hoje, por que não vai acontecer na nossa vida? O que tem faltado dentro da sua casa e do seu lar, que Deus não é poderoso o suficiente para falar: olha, se você crer em mim, orar, em uma só concordância, em uma só fé, colocar diante de mim, por que não vai acontecer? Por que não vai acontecer? E sabe o que eu acho interessante, irmãos? O azeite só parou de cair quando acabaram as vasilhas. Se aquela mulher tivesse lá mais umas 500 vasilhas para encher até o teto da casa lá de azeite, não ia parar. Não ia parar. E sabe o que isso me mostra? Era o pouquinho de recurso que ela tinha, mas ela foi pedir emprestado.
Hoje Deus te deu um pouquinho e Deus começa a multiplicar esse azeite ali com você um pouquinho. Amanhã Deus te deu mais recurso, é o mesmo princípio, é o mesmo ensinamento. Deus te deu um pouquinho mais, Ele vai começar a multiplicar o azeite ali também. Deus acrescentou mais um pouquinho, Ele vai continuar multiplicando o mesmo azeite ali. Por quê? Porque você entendeu o que Ele queria de você. Ele entendeu o que você tinha que fazer no seu lar. Deus colocou no seu coração e você está obedecendo. E você está falando, não, eu creio. Essa multiplicação pode acontecer. E tem, além disso, o azeite ele tem um significado especial na palavra de Deus. O azeite ele simboliza ali, quando nós vamos ver os textos, não só do Antigo Testamento, mas alguns também lá em Apocalipse, o azeite ele tem aquele símbolo de unção, o símbolo da presença de Deus, né? Sobre você ser transbordante, o azeite, a presença de Deus. E isso que eu acho que é o principal ali do fechamento dessa história, que talvez aquela mulher, num primeiro momento, num primeiro passo, numa primeira atitude, ela não percebeu, mas eu creio que depois que ela recebeu essa provisão do Senhor, ela entendeu. O verso 6 e o verso 7 está falando assim: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Irmãos, pense nesse azeite aí como se simbolizasse a presença de Deus ali dentro da casa daquela mulher, ou como se simbolizasse hoje a presença de Deus dentro do seu lar. Pense nesse azeite. Eu não sei se lá dentro do seu lar tem um pouquinho, ou se já tem um monte de vasilha cheia, mas pensa nesse azeite. Aqui no verso 7, quando ele está falando aqui que a quantidade de vasilhas que ela arrecadou ali foi suficiente, Eliseu não sabia o tamanho da dívida, Eliseu não sabia o valor, ele nem sabia por quanto que aquela mulher ia vender o azeite, nem sabia. Mas o que ele estava falando era algo diferente, era algo espiritual, que ela não, talvez ali no começo, se ela não entendeu, ela entendeu depois. O que ele estava querendo dizer é, isso que você aprendeu hoje, a multiplicação desse azeite, da presença de Deus, é que isso nunca vai faltar no seu lar. Sempre que você precisar, isso vai estar ali dentro do seu lar. Esses recursos vão estar sempre ali disponíveis para você, porque é um recurso próprio de Deus, é a própria presença de Deus. É Deus que vai começar a acrescentar, é Deus que vai transformar. Por quanto você vai vender essas vasilhas, não pagou a dívida, se você fizer a mesma coisa, a presença de Deus vai transbordar, vai vir mais azeite até você pagar essa dívida. E não é só pagar essa dívida, é você viver bem com seus filhos. E não fala ali o tempo, você vai viver com seus filhos por 10, 15, 20 anos, é por um tempo indeterminado. A presença de Deus, a palavra de Deus, o milagre de Deus não tem data de validade. Aquilo que Deus entregou para ela, aquilo que Deus entregou no lar dela, não era algo que ia acabar ali, era algo que ia sobejar, algo que ia durar, que ia sustentá-los durante muito tempo. E sabe, irmãos, a presença de Deus na sua vida, o que Deus quer falar conosco, o que Ele quer trazer a nós, é que essa presença dEle dentro dos nossos lares tem que ser assim todo dia. Essa é uma promessa dEle para nós, que é como se fossem rios de águas vivas fluindo dentro de nós. Isso fala lá em João 7. Eu não sei quais recursos você precisa, ou quais recursos você tem, ou o que você tem buscado ali diante de Deus, falando assim, Deus, eu estou pedindo isso para o Senhor porque eu preciso sobreviver, porque sem isso eu não vou sobreviver, porque sem isso eu não enxergo uma saída, eu não enxergo um fim. Eu não sei o que você tem colocado diante de Deus, mas há uma transformação que o Senhor quer fazer no seu lar. Há algo que Deus está falando para mim e para você nessa noite que começa dentro do seu lar, com uma postura sua, com uma mudança sua, com um posicionamento seu, justamente para que, a gente não está falando aqui de dimensionamento de recursos,
O que a gente está falando é que com o seu posicionamento não vai faltar a presença de Deus ali, não vai faltar a orientação de Deus, não vai faltar o direcionamento, não vai faltar a presença dele para te mostrar o que você deve fazer, os recursos que ele vai entregar na sua mão, isso também não falta, porque ele é Deus e ele veio ali na vida daquela viúva. Ele chegou ali naquele momento na vida dela para dar continuidade na história, para dar continuidade nos planos dela, continuidade na família dela. E Deus está falando que tem continuidade para nós, que Ele quer continuar os planos dEle em nossas vidas. Essa presença, que esse azeite, que esse transbordar, que o nosso buscar de recursos, que isso não vai acabar. Que a presença de Deus permanecerá no nosso lar. Mas, irmãos, isso depende de nós. Isso depende da gente reconhecer. Isso depende da gente falar: Senhor, os recursos que eu tenho são esses. Senhor, o que eu tenho é só a minha vida. É só isso que eu tenho. Mas é disso que Deus precisa para fazer um milagre. É disso que Deus precisa para fazer transbordar, para que as coisas saiam do natural e entrem no sobrenatural. É disso que Deus precisa, é de um coração disposto, é de alguém que quer trazer uma transformação para o lar. Então eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé. Para nós orarmos juntos por isso. E eu creio que é esse azeite, que é essa porção de Deus que vai fazer você sobreviver. Amém? Obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por essa mensagem, obrigado pelo Senhor falar conosco nessa noite a respeito de sobrevivência, Senhor, de transformação. Obrigado pelo Senhor tratar conosco a respeito do nosso lar, Jesus. Obrigado pelo Senhor falar, ó Deus, que o Senhor quer ser presente no nosso lar, que o Senhor quer ter ali o seu espaço, a sua presença, a sua morada. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos mostrar, ó Deus, que o Senhor tem, ó Pai, a multiplicação do azeite aqui em nossos corações, no meio da nossa família, no meio da nossa parentela. Obrigado, Senhor Deus, porque onde há falta de algo no coração das pessoas, o Senhor está falando que vai suprir. Onde há falta de recursos, o Senhor está falando que vai suprir. Onde há falta de entendimento, o Senhor está falando que vai suprir, Senhor. E nós te agradecemos, Deus, porque é isso que o Senhor colocou em nosso coração, é essa fé. É crer, Senhor Deus, que quando eu entrar no meu lar, quando eu fechar a porta, que o Senhor estará ali comigo, Deus. E não importa, Senhor, se eu não vejo a saída para as situações, não importa se eu esteja ali chorando, sentindo falta de algo, eu creio que essa presença, que esse azeite vai sobejar, que vai transbordar e que não vai faltar nada, que será maior do que eu imagino, será maior do que a gente pode imaginar, Senhor, maior do que a gente pode dimensionar, prever. Senhor, nós cremos, ó Deus, que o Senhor quer falar conosco, com a nossa família, com o nosso lar. Então nos desperta para isso, Deus. Nos desperta, Senhor, para nos enviar ali, Senhor, dentro da nossa casa, como pessoas transformadoras, como pessoas, ó Pai, como esse profeta, que se colocaram ali diante de Deus, que se colocaram buscando a sua presença, a sua orientação, que creram, Pai, no milagre. E, Senhor, assim nós também cremos, ó Deus. Cremos, ó Pai, que o Senhor está conosco. Oh Deus, não deixe os nossos olhos, Pai, se desviarem para aquilo que é natural, para aquilo que os nossos olhos podem ver, para aquilo que a gente está vendo, para recursos físicos que têm faltado. Senhor, nós cremos, ó Deus, que o Senhor faz tudo acontecer no seu tempo, na sua forma, do seu jeito. E nós queremos te pedir, ó Pai, que a gente possa ver pelos olhos da fé, confiar, ó Deus, que a nossa vida está sim em Tuas mãos e que é disso que o Senhor precisa, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos por essa mensagem, te agradecemos, Senhor, pelo Senhor nos dar, Pai, essa oportunidade de ouvir a tua palavra essa noite, ó Deus, em nome de Jesus, amém.